Olá, tudo bem? Muito bem, galera do sétimo ano, como é que vocês estão? Vamos lá, professor Marco Aurélio de História. Vamos trabalhar aqui, continuar trabalhando, né? O caderno base número 1, mandado pela CEMED. Muito bem, que é importante a gente lembrar aqui. Esse caderno vocês deveriam ter pego já desde a semana passada, né? Nós já estamos encerrando ele essa semana. Fazemos as últimas atividades e a partir da semana que vem você tem que entregar esse caderno lá na escola, beleza? Esperar a data determinada aí pela direção da escola. Você terá que devolver esse caderno logo em breve. Lembrando que eu mando algumas atividades extras, né? Essas atividades, as questões extras que você copia no caderno, e você tem que devolver junto com o caderno base número 1 na escola, beleza? Certo? Então vamos lá. Semana passada tratamos a questão número 1. A questão número 1 desse caderno base é bem interessante. Ela traz algumas características desse movimento que a gente está estudando, que é o movimento renascentista, né? Só lembrando, né? O movimento renascentista recebeu esse nome porque ele tinha características de trazer de volta, né? De utilizar novamente os conhecimentos, né? A forma de pensar da cultura clássica, né? A cultura clássica que havia sido esquecida durante a Idade Média. Essa cultura clássica é a cultura grego e romana, né? Chamada greco-romana, chamada de clássica. Então o que acontece? Como eles estavam trazendo de volta, estava renascendo essa cultura, por isso o nome renascimento, né? Utilização da razão, a utilização de valorização do ser humano, né? O humanismo, colocar o ser humano no centro de todas as coisas, o antropocentrismo, né? E nessa pegada de antropocentrismo, ele trouxe lá na questão 1 um desafio para vocês, né? Para vocês elencarem lá quais eram as características principais desse renascimento. E você notou lá, né, que o renascimento era um movimento não só artístico, né, mas também filosófico e de outros conhecimentos humanos, como a história, como a filosofia, como falei, a matemática, a literatura, valorizou várias áreas do conhecimento, não só a religião, como era a maioria das vezes na Idade Média, beleza? Você também anotou lá que os humanistas valorizavam o ser humano, né? Valorizar o ser humano não é desvalorizar as coisas de Deus, né? Coisa que na época foi muito debatido isso, né? Estão desvalorizando as questões religiosas, as questões espirituais. Não, estava elevando o homem, né, ao mesmo nível de Deus, elevando o homem para ele ficar mais próximo de Deus. Afinal de contas, os renascentistas acreditavam que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, né? Então eles acreditavam que o homem deveria ser muito valorizado por ser uma obra de Deus, certo? Que é contra, né, boa parte da crença, ia contra a maioria da crença da época medieval, que eles acreditavam que, né, durante o período medieval, acreditavam que o ser humano era muito inferior a Deus, né? E jamais alcançaria um ponto de elevação, de estar próximo ali de Deus e tal. O ser humano como submisso a Deus, né? O pensamento medieval. Os renascentistas eram contra isso. Beleza? Isso você respondeu lá na questão 1 na semana passada. Agora vamos para as próximas questões, questões 2 e 3, beleza? Vou mandar no próximo vídeo aí, tranquilo?